Um político que gosta de politicar, que gosta de fazer uma festa com o cara, que gosta de conversar no bastidores. Mas esses que em geral mais gostam costumam ter muito sucesso, acabam crescendo na hierarquia, tá? Por exemplo, de uma Câmara, do próprio Senado. Mas eles costumam ser genéricos em termos de posições políticas, porque essa amizade vem com um preço. E o preço é você não ser... É você não ter arestas, sabe? Você... Pô, se eu vou ser amigo de um cara do PT aqui, de um cara do Bolsonaro ali, de um outro cara do Centrão, a minha opinião ela tem que ser suave, acomodável. E o problema deste perfil, que é o perfil da maior parte dos parlamentares e prefeitos do Brasil, é que é um perfil que no jogo político ele dá muito resultado, porque ele é meio que antifrágil no sentido de ele tem muito pouco a perder. Você quase nunca corre risco com esse perfil. Mas com um momento de crise, quando os outros estão fracos, a posição dele vale muito. Então, no momento de crise, ele tem ganhos desproporcionais. Então, a gente repara que toda crise política, quem ganha é o Centrão. Se o Lula tá tendo uma crise política agora, quem ganha? O Centrão. Quando o Bolsonaro teve a crise política dele, o Centrão. Quando a Dilma caiu, o Centrão. Quando o Collor caiu, o Centrão. Tem uma influência externa pra isso acontecer? Não, eu acho que isso é um problema essencialmente brasileiro. Isso é um problema brasileiro. Não tem uma influência dos Estados Unidos acontecendo aqui? Isso é, mano, isso é... teoria... Peraí. Galera, não, nem tem como ter, cara. Isso é muito brasileiro. Assim? Vocês foram se inscreve no canal. Essenciais pro impeachment da Dilma, né? Creio que sim. Eu lembro que teve uma época que a população brasileira estava muito engajada nessa questão de lava-jato, né? De combate à corrupção. E hoje no Brasil, eu vejo muitos brasileiros entendendo que foi um erro, cara. Que a gente sofreu influência dos Estados Unidos, que os caras agiram diretamente para manipular as pessoas, para acontecer o que hoje eles chamam de golpe. O que você acha disso aí? Eu, como alguém que teve no processo, eu queria ver uma prova concreta, porque eu vi teorias. Aí você, pra construir uma teoria, pra justificar as coisas, por exemplo, a nossa parte na teoria conspiratória era que o MBL era financiado pelos irmãos Koch e que financiava uma ONG, que financiava o Students for Liberty, que o Kim uma vez fez live com ele, portanto, a gente estava atendendo ao interesse de magnatas da indústria de energia americana que queriam quebrar a Petrobras para depois comprar a Petrobras, que seria privatizada com a queda da... Essa era a teoria que a gente ouvia na época, era a parte que nos cabia nesse latifúndio. A outra é que o Moro era treinado pelos americanos, que a Lava Jato foi uma operação criada pelos americanos. Né? Isso era. Cara, assim, eu já Moro perguntei... é uma gente infiltrada ali, né? Eu pensei nisso hoje. Tem uns documentos da Doge aí que foram liberados aí. Eu gostaria de ver, assim, uma prova concreta. Porque, assim, como eu já vi muitas teorias a meu respeito, e, assim, as teorias do MBL, eu não consigo ver ninguém que tenha uma prova concreta. Cadê o recebimento do dinheiro? Cadê o dinheiro gringo vindo pra gente? Cadê uma foto de uma reunião? Cadê a gente no pós-impeachment atendendo a esse interesse americano? Cadê? O governo Obama foi sucedido depois pelo governo Trump em 16. 17 o Trump assume, já no governo Temer. O Trump se liga ao Bolsonaro. Uma parte desses grupos de direita nos Estados Unidos, inclusive o movimento libertário, se juntam ao Trump. Então, se houvesse essa conexão, a gente estaria com o Trump, apoiando eles junto com o Bolsonaro. E na verdade, a gente não, porque a gente não ficou com o Bolsonaro e nada. A tendência que as pessoas têm a criarem, vamos dizer, teorias que expliquem as coisas acaba reduzindo a complexidade da realidade. Tipo, a realidade não necessariamente é o que a teoria tenta fazer. Tipo, o impeachment só aconteceu porque os Estados Unidos quiseram e manipularam. Cara, eu queria ver, eu queria mostrar assim, essas provas concretas, porque talvez, a não ser que o Temer tinha reuniões com eles, e aí, junto com o Cunha, eles jogaram com a Lava Jato, mas com a Lava Jato perseguindo eles, porque o Lava Jato começou a pegar o Cunha no meio. Então eles não combinaram o jogo ali. A não ser que foi um teatro muito bem construído, o que, honestamente, eu duvido, né? O Cunha não gostaria de ser preso nesse jogo, né? Esse jogo ele só se... muita gente ali... Falar que isso foi um plano específico deles pra... Os Estados Unidos ganharam pra caramba com a Lava Jato, né? Eu não sei dizer se os Estados Unidos ganharam com a Lava Jato. Não sei. Cara, a gente quebrou a maior indústria de construção civil, uma das maiores do mundo. Assim, você tá falando né? Odebrecht. Odebrecht, e os Estados Unidos ganhou o que com isso? Cara, era concorrente direto dos caras. Cara, assim...
Não? Eu tô te perguntando. Assim, são tantas... as ordens de magnitude do que é, por exemplo, a indústria de construção e investimento em infraestrutura nos Estados Unidos, comparado com o que a gente tem no Brasil. A coisa é tão dispar que imagina O Odebrecht prestava serviço pro mundo inteiro, né? A Odebrecht tinha uma outra obra nos Estados Unidos, no continente africano também. Mas, novamente, a gente tem um problema aqui de infraestrutura e formação bruta de capital aqui. Imaginar que isso faz frente lá, ou que o Odebrecht tinha uma obra na Venezuela, em alguns países africanos, e que isso representava um problema geopolítico dos Estados Unidos, e portanto os Estados Unidos arquitetou um golpe de Estado porque empresas americanas estavam perdendo concorrências para eles. Eu acho que, assim, vamos dizer que é uma suposição um tanto quanto complexa para explicar um problema que, assim, vamos lá. A Lava Jato aconteceu, o Moro já veio de um outro escândalo, teve do Banestado, que ele já participou. Houve durante as manifestações de 2013 uma descoberta do uso das redes sociais para política, aquilo foi uma coisa muito nova. Isso é a parte que a gente pode falar o seguinte, isto pode ter um dedo em termos de soft power o americano no lance das revoluções coloridas. O fato das pessoas terem usado o celular como um instrumento de comunicação em massa para detonar revoluções. Porque você teve isso em todo lugar. Teve na Espanha, surgiu o partido chamado Podemos nisso. Você teve na Ucrânia, você teve Primavera Árabe. O uso das redes sociais para marcar manifestações. Se quiser, assim, nesse ponto, assim, tá bom, os Estados Unidos podem ter tido algum tipo de interferência aí. Eu não tenho prova nenhuma disso, tá? Eu só tô tentando, assim, ser um pouco mais... Tá. Nisso, sim. Agora, depois disso, aí... A fundação do MBL, que ajudou a construir a lógica da manifestação que levou no impeachment, ela é completamente improvável. Completamente improvável. O modelo de manifestação que a gente tem hoje, que é o que funciona no impeachment, só surgiu porque eu fui nas manifestações de 2013 e eram manifestações que eram mais horizontais. Era o povo na rua, não tinha caminhão de som. E elas tinham múltiplas pautas, e elas não davam em nada. Mas será que você não foi manipulado nessa hora? Fui. Sem você ver? Sei lá. Então, porque assim, o que eu fiz? Meu irmão marcou uma manifestação, porque quando a Dilma ganhou, meu irmão ficou puto, ele chorou, e ele marcou uma manifestação numa página que a gente tinha de um candidato que a gente tocou, uma eleição em 2014. Ele ficou puto. Aí marcou. Aí, na semana da manifestação, eu falei, e se a gente fizer a manifestação sem ser 2013? E se a gente botar um caminhão de som? Mudou tudo, porque você tinha um ponto focal, um discurso e uma pauta. E aí a gente começou a dizer aquilo, impeachment. Não, porque o povo lá, quando você desce... Rolou financiamento pra fazer a manifestação? Nada, a gente, assim... Não teve grana do DEM, do Solidariedade, essa parada não rolou? Quem bancava o caminhão? Cara, um caminhão de som pequeno naquela época era R$3.500, assim. Você juntava uns amigos e você puxava. Você olhar o primeiro caminhão de som que a gente colocou, era um caminhão lá, Megasom, só depois fazer um orçamento com a Megasom Eventos. A mamãe falei tem grana. Ele nem tava nessa época, mas assim... Era você e o Rubinho? O Rubinho tava, meu irmão, já tinha o Kim. A gente cotizou, levantou uma graninha, caminhão de som, aí umas faixas. E tem aquele elemento, que são, as pessoas levam as próprias faixas, e tinha já a cultura de rua de 2013. As pessoas saíram à rua em 2013. A camisa verde e amarela surge em 2013. Então as pessoas foram nas ruas ali em 14, nessas primeiras, e ali foi criada uma fórmula, dali em diante. O que a gente fez que não tinha em 2013? Avisar a PM, data, horário, rota, com o responsável entregando RG. Eu sou o responsável, então eu era o responsável ou o Kim, na manifestação convocada. Então tem líder a manifestação, em 2013 não tinha líder. 2, carro de som e pauta. Não era igual 2013. Você tinha uma verticalização, você tinha uma hierarquia. 3, a pauta não poderia ser atrapalhada ou poluída por outras pautas. Em 2013 era... Um tava falando assim, fora Renan Calheiros, o outro viva o SUS, o outro não quero mais estádios, fora a Copa. Ali não. Tinha uma galera que queria fazer intervenção militar, a gente ia na polícia e falava, isto aqui não é o tema da manifestação, eu quero proibir, eu vou entrar com uma liminar na justiça. A gente entrou pra proibir a intervenção militar, a gente entrou com liminar pra falar, não vai. Então, era diferente. Se não fosse assim, talvez as manifestações não tivessem ficado aquela coisa gigante que ficaram em 2015, 2016. Porque elas começaram a funcionar. Tanto que esse modelo virou o modelo atual do Bolsonaro, que são trios elétricos de carnaval, e é um modelo que acabou. Tanto que eu falo assim, esse modelo que a gente inaugurou, ele morreu. Acabou? Não funciona mais? Não funciona mais. Não funciona mais. É um comício de trio elétrico. Tanto que o Bolsonaro nem sequer tentou imaginar um modelo diferente.
Ele só ficou fazendo o que a gente fazia naquela época. Que é um trio elétrico, ele fica lá em cima, faz discurso, as pessoas ficam de verde e amarelo embaixo. Mas acabou a liderança que leva essa galera lá. Não, porque não tem... acho que tipo acabou... assim, esse cara não me representa. Eu não vou ficar ali no sol pra ver esse cara falar. Também, mas enquanto modelo, aquilo é estéril. Tipo, o que adianta eu botar hoje tanto... Naquela época, cara, as pessoas viam, os políticos em Brasília viam uma Paulista cheia de ponta a ponta. Se cagava de Se medo. cagavam. Depois, quando o cara entendeu, cara, isso aqui é eleitor do Bolsonaro, o petista falou, esse cara não é meu eleitor, por que eu vou me preocupar? Aí um cara do Centrão, também não é meu eleitor, meu voto, sei lá, em Arapiraca. Eu compro meu voto, eu não preciso desse cara, não. Como uma vez um político da Bahia falou pro Kim, né? Rede, meu amigo, onde meu eleitor dorme, tá? Eu tô cagando pras redes. Não, eu conheço político que detesta ir em podcast, tipo assim, não vou de jeito nenhum, cara. Pra quê falar com essa galera? Eu compro meu voto ali e resolvo ali.